Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria, é um prazer imenso estar com você mais uma vez para louvar, para adorar ao Senhor. Desde já eu já quero agradecê-lo por estar me recebendo aí na sua casa, no seu dispositivo, aonde você está. Graças a Deus, hoje é tempo de adorar a Deus e nós podemos juntos fazer isso. Já estamos no segundo domingo de janeiro. Graças a Deus, um dia em que nós podemos juntos buscar o Senhor, louvar o Senhor, adorar ao Senhor. Então, nós estamos já, bem dizer, já iniciando o nosso ano, já iniciou, né? Mas já estamos assim, iniciando o ano já com uma perspectiva já diferente para esse ano, com perspectivas para o nosso trabalho, para as nossas atividades normais, e que Deus esteja nos abençoando nessa caminhada, esteja nos abençoando no dia a dia, no nosso dia a dia, para que nós tenhamos um ano feliz, repleto de bênçãos, repleto de alegrias, né? Mas com certeza lutas virão e que nós possamos então ter o foco em Jesus para enfrentarmos todas essas lutas, né? Vamos orar, vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, esse momento de culto, as nossas famílias também. Vamos clamar ao Senhor e iniciar esse culto nesse momento. Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, por esse momento de culto. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos trazido até aqui, já nesse segundo domingo de 2021, que o Senhor esteja à frente da nossa vida nesse período, que o Senhor esteja à frente da nossa vida nesses dias, em todo esse tempo, ó Deus, e hoje nós queremos te agradecer, queremos te louvar por todas as tuas bênçãos e pedir ao Senhor que esteja conosco nesse culto, aceitando cada momento, cada participação e falando aos nossos corações. Abençoa os nossos lares, abençoa, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Segurança, sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, e me leva do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, seu amor eu me submeti, extasiado então me senti, anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, sempre ardente louvor, sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador.
na luz, tua bondade, meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Vamos orar mais uma vez? Vamos clamar ao Senhor pelas suas bênçãos na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade. Oremos ao Senhor. Meu Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez por esses momentos em que estamos na tua presença, Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor é um Deus presente na nossa vida, é um Deus presente em todos os nossos momentos, é um Deus que caminha ao nosso lado, ó Pai. E nós queremos agora colocar diante de Ti, ó Deus, as nossas famílias, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando os nossos lares, as nossas casas, trazendo paz, trazendo alegria. Senhor, nos abençoa, ó Deus, diante de tantos desafios, diante de tantas situações que têm se colocado diante de nós, ó Deus. Cuida da nossa casa, cuida das nossas famílias, ó Deus. Nos traz saúde, nos traz paz, ó Deus, que não venha faltar emprego, que não venha faltar mantimento, que não venha faltar o sustento na vida de nenhum dos teus filhos, ó Deus. E nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós e não deixa que nada nos falte, ó Deus. Por isso nós te louvamos, ó Pai. Quero pedir também a tua bênção na vida dos enfermos da tua igreja, que o Senhor esteja estendendo a sua mão de poder sobre cada um, ó Pai, abençoando, trazendo, Senhor Deus, o conforto, ó Pai, e a restauração. Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, 'Tis, 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 '
Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora meditar um pouco na palavra do Senhor. Esse é o tempo em que nós vamos parar um pouco, nós vamos voltar o nosso pensamento, a nossa atenção. Não que nós não tenhamos feito isso, né? Mas agora é um momento em que nós silenciamos mesmo o nosso pensamento, o nosso coração, para ouvirmos a palavra de Deus. Deixe o Senhor falar ao seu coração nesse momento, peça a Ele já no seu íntimo, que fale ao seu coração, e com certeza Deus irá falar ao nosso coração, irá nos trazer alguma coisa que Ele tem para nós nesse momento, nesse tempo. Quero convidá-lo, então, a estudar comigo, a ler comigo o capítulo 12 de Gênesis. Nós não leremos o capítulo inteiro, é lógico, nós vamos ler apenas os primeiros 9 versículos. Gênesis capítulo 12, nós faremos a leitura dos versos 1 ao verso 9. Hoje eu quero falar com você sobre o tema bênçãos, para que te quero. Então vamos ao texto. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Então esse é o texto que o Senhor colocou no nosso coração para essa tarde, para essa noite. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você já pensou que muitas vezes nós queremos algo e nós queremos tanto alguma coisa, e quando nós conseguimos, não damos conta daquilo que temos? Já percebeu que isso acontece muitas vezes? Olhando para as crianças mesmo, às vezes querem tanto algo, às vezes querem tanto um brinquedo, tanto alguma coisa, e quando conquistam, já não tem mais aquele uso como se imaginava. Eu vi uma reportagem, um tempo desses, de uma mulher que tem mais de 400 pares de sapato. É isso mesmo, essa mulher tem mais de 400 pares de sapato. E aí eu fiquei pensando, o ano só tem 365 dias, não é? Então são mais sapatos do que o ano. Ela teria que usar aí, em vários momentos, ela teria que usar 2 sapatos diferentes por dia para poder usar os 400 pares que ela tem, os mais de 400 pares que ela tem durante um ano inteiro, não é? Um amigo me disse que seu tio, ele tem mania de comprar coisas para guardar. Então ele tem caixas e caixas de tênis de marca, ele tem perfumes caros, relógios que não usa, tudo isso guardado. Então esse rapaz ele foi autorizado a escolher então daqueles tênis caros. Ele poderia ir lá e pegar uma caixa para ele. Então ele disse que escolheu o tênis querido, o tênis que ele mais gostou, e quando começou a andar, o tênis começou a desmanchar todo. Sabe o que é andando e o tênis desmanchando todo se desfazendo? Foi isso que aconteceu. Um tênis novo, um tênis na caixa que nunca foi usado, porém um tênis que não prestava. Um tênis que não servia para nada. E isso acontece
quando nós falamos de bênçãos. Isso acontece quando nós também falamos de bênçãos. Tiago diz que nós pedimos mal, que nós pedimos e não recebemos muitas vezes, porque nós pedimos mal, pedimos para gastar com os nossos deleites. Então, a bênção-mania, e esse é o termo, a bênção-mania, é a onda do momento. Todos querem ser abençoados, esse é o tema da moda, todos queremos ser abençoados, todos querem a sua bênção, o importante é ser abençoado, não importa como, e por conta de falsos ensinos que têm colocado o homem no centro do universo, muitos têm pensado de forma egoísta, querendo benefícios e mais benefícios apenas para si mesmos, criando, então, em suas mentes, um Deus segundo a sua visão. Um ser inferior ao homem, esse Deus criado na sua visão, que é inferior ao homem e que é submisso à sua vontade, submisso, então, aos caprichos da sua criatura. E o interessante é que essas pessoas, assim como os acumuladores, eles vivem em função de ter e em função de receber. Só querem ganhar e não repartem nada com ninguém. Essas pessoas tornam-se então vorazes, tornam-se insaciáveis, nunca estão contentes e nunca se satisfazem com aquilo que têm, sempre querendo mais para si, sempre buscando mais para si. E o curioso é que as suas orações são apenas para pedir. São apenas para pedir dinheiro, para pedir bens, para reivindicar saúde, sempre querendo algo. E alguém ensinava na TV que se deve pedir a marca e a cor do carro desejado. Não basta pedir um carro, não basta desejar um carro, mas deve-se pedir a marca, a cor e o ano do carro desejado. Deve-se pedir o tipo físico do homem e da mulher com que se quer casar. Então, eu quero uma mulher com essas características, olhos dessa cor, cabelos assim. E esse era o ensinamento. A pergunta é: bênçãos, para que te quero? Para que te quero? Para que quero essas bênçãos? Para satisfazer meus mimos, para satisfazer as minhas vontades, para satisfazer os meus caprichos, os meus próprios desejos, ou para glorificar a Deus, ou para servir ao próximo? O ensino da palavra de Deus ele é bem diferente. O ensino que a palavra de Deus nos traz, ele é bem diferente, e ele ensina que Deus abençoa quem quer e quando quer, e para a realização dos seus propósitos. Interessante isso, bem diferente do que nós temos ouvido ultimamente. Então, vou repetir o que a palavra de Deus ensina, que Deus abençoa quem Ele quer, quando Ele quer, e para a realização dos seus propósitos, e não por causa dos nossos méritos, não por causa do nosso querer, mas por causa da sua graça e para o louvor da sua glória. Deus é soberano. E tudo gira em torno da sua soberania. E nós não podemos esquecer, e nós não podemos tirar isso do nosso foco, pois o tempo de hoje coloca o ser humano na soberania, sendo Deus apenas um serviçal, apenas um Papai Noel que está pronto a distribuir presentes, um gênio da lâmpada pronto a atender todos os desejos, quando na verdade Deus é soberano, Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo e continuará sendo o Senhor do universo, o Senhor do tempo, o dono de todas as coisas. Então, no texto que nós lemos, Deus prometeu abençoar Abraão, que foi chamado por Deus para ser uma bênção. Então, Deus prometeu abençoar Abraão, que foi chamado por Deus para o quê? Para ser uma bênção. Então, Deus iria abençoar Abraão. E o texto original, traz a ideia de um favor imerecido. Abraão não merecia esse favor, mas Deus iria abençoá-lo para que ele o adorasse e para que ele se tornasse uma fonte de bênçãos.
E é isso que Deus faz conosco. Ele derrama sobre nós o seu favor, Ele derrama sobre nós o seu favor que é imerecido, sendo o principal favor a nossa salvação, sendo o principal favor a nossa salvação para que nós o adoremos e para que nós sejamos fonte de bênção na vida de outras pessoas. Então, todos os crentes, eles são chamados por Deus para abençoarem outras pessoas. Nós devemos ser um canal de bênçãos, esse é o nosso chamado. Nós fomos chamados, eu e você fomos chamados para abençoar outras pessoas. Então a questão aqui não é o que fazer para receber a bênção, mas o que fazer para ser bênção. Perceba a diferença. O que fazer, o que devemos fazer para ser bênçãos. E com Abraão aprendemos três atitudes para nós sermos então fontes de bênçãos. A primeira atitude para ser bênção é ouvir o que Deus diz. Abraão ouviu e ele se atentou para o que Deus disse. Ele apenas não ouviu, não entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ele se atentou ao que Deus disse. E muitas vezes Deus está falando conosco. Muitas vezes Deus está falando, Deus está dizendo de várias formas, de várias maneiras, mas nós não conseguimos ouvi-lo. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir a Deus porque muitas pessoas estão ocupadas demais para isso e acabam não conseguindo ouvi-lo por causa dessa ocupação, correm muito, não administram bem o seu tempo, não reservam nenhum ou acabam reservando bem pouco tempo para Deus e acabam não ouvindo. Quanto tempo você tem reservado para Deus? Quanto tempo você tem reservado para a leitura bíblica? Quanto tempo você tem reservado para a oração? E agora nós estamos no início de jornada, estamos no início de um ano, e é comum fazermos vários planos, vários projetos para o início do ano. É um regime, é uma aquisição de um bem, é uma postura diferente. E por que não nos comprometermos em reservar um tempo maior para a meditação na palavra de Deus, em determinarmos tantos minutos ao dia para estarmos lendo a palavra de Deus, meditando naquilo que lemos, para estarmos em oração, tempo para ouvirmos a Deus, tempos para ouvirmos a Deus e meditar naquilo que Ele quer, não é? A palavra de Deus diz que bem-aventurado o varão que medita na sua palavra dia e noite. Mas há aquelas pessoas que não querem ouvir a Deus, porque sabem que isso implica em mudança de vida. Ouvir o que Deus fala vai implicar em mudança de vida, vai implicar em comprometimento com Deus, vai implicar em estar comprometido e alinhado à vontade de Deus. Quer ser bênção? Quer ser bênção na vida de alguém? Então você tem que ouvir aquilo que Deus quer dizer. Quer ser bênção na vida de alguém? Ouça o que Deus tem a dizer. Mas muitas pessoas hoje querem a bênção, não querem ser bênção. Querem a bênção e não querem o Deus que abençoa. Que nós não sejamos assim, que nós sejamos bênçãos, queiramos ser bênçãos e queiramos o Deus que abençoa para sermos bênçãos. E como alguém pode ser uma bênção nas mãos de Deus se não parar para ouvi-lo? Se não quiser aprender com Ele, como irá abençoar outras pessoas? Não será um canal de bênçãos. Se você quiser ser bênção, tem que caminhar com o Senhor, tem que ouvir, tem que estar pronto a ouvir e atender aquilo que Ele diz. Outras pessoas não conseguem ouvir a Deus e outras pessoas não conseguem ouvi-lo justamente porque existe muito barulho no seu coração. Já tentou ouvir uma pessoa no meio de uma fanfarra, no meio de um desfile? É muito difícil, não é? Como se ouve em meio a tanto barulho? E muitas pessoas, principalmente nesse tempo em que nós vivemos num tempo de ansiedade, nós vivemos num tempo de
de medo, de ansiedade, de muita correria, de muita agitação, e tomadas então pela ansiedade, tomadas pelo cuidado deste mundo, tomadas pelas preocupações do dia a dia, acabam ouvindo muitas outras vozes, acabam ouvindo outros sons e não conseguem identificar a voz de Deus quando Ele fala. Isso é muito sério, isso é uma coisa muito séria. Tem muita gente que está ouvindo a sua própria voz, tem muita gente que está ouvindo o seu próprio coração, pensando que está ouvindo a voz de Deus. Tem gente que está ouvindo a voz de outras pessoas, tem gente que está ouvindo o que outras pessoas dizem, pensando estar ouvindo a voz de Deus. Tem gente que está se guiando pela experiência de outros, pensando estar se guiando pela sua experiência com Deus. Mas eu e você podemos ouvir a voz de Deus. Basta nós querermos, basta querermos ouvir essa voz. E se você quiser ouvir a voz de Deus, o meu conselho é que você silencie o seu coração. Silencie o seu coração e você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Que você tenha uma disposição e deseje ouvir a voz de Deus. Não basta apenas silenciar o coração sem querer e sem ter esta disposição para ouvir o Senhor. Abraão ouviu a voz de Deus e ele compreendeu que se tratava de um chamado específico para a sua vida. Ele compreendeu que Deus o estava chamando para fazer uma caminhada, onde ele aprenderia, então, nessa caminhada, a ter um relacionamento com o próprio Deus. O Senhor está nos convidando. E agora, nesse início de jornada, nesse início de ano, o Senhor está nos convidando para sermos melhores, o Senhor está nos convidando para termos um relacionamento com Ele e assim poder abençoar outras pessoas. Quem tem um relacionamento com Deus consegue ouvir a sua voz, entende o que Ele quer e caminha seguro, porque conhece quem está ao seu lado. Então, quem caminha com Deus o conhece e consegue ser bênção. Jó exemplifica muito bem isso. Jó, embora sendo um homem notável, muito conhecido pela sua fé e pela sua justiça, ele mesmo afirmou que conhecia a Deus apenas por palavras. Ele afirmou que conhecia a Deus apenas de ouvir o que outros diziam. Mas quando passou a conhecer a Deus através de um relacionamento pessoal, quando ele passou a conhecer a Deus através de um relacionamento ali do dia a dia, então ele pôde tornar-se bênção na vida de seus amigos e na vida da sua família. Se nós quisermos ser canais de bênção na vida de alguém, é necessário ter um relacionamento pessoal com Deus. Precisamos querer ouvi-lo mais e precisamos querer nos aprofundar nesta relação pessoal com Deus. Abraão se importou tanto com isso que foi chamado amigo de Deus. Ele foi chamado de amigo de Deus. Então esse é um convite. Deus está nos convidando a sermos seus amigos. Deus está nos convidando a termos um relacionamento maior com Ele para fazermos a diferença nesse tempo, nesse dia, agora, na vida daqueles que estão ao nosso lado. E a segunda atitude para ser uma bênção é renunciar por amor a Deus. Renunciar tudo por amor a Deus. Renuncie por amor a Deus. O verso 4 fala sobre isso, né? O verso 4 fala sobre a renúncia. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abraão partiu como ordenara o Senhor. O chamado de Deus foi claro. Abraão deveria ser uma bênção. E também seria recompensado por isso. Ele seria uma bênção e também ele teria a recompensa de Deus. Ele receberia as bênçãos do Senhor. Mas antes, ele precisava fazer algumas coisas.
antes de ser uma bênção, antes de ser abençoado, ele precisava fazer algumas coisas. Em primeiro lugar, ele deveria deixar a sua terra. Josué 24, 2, diz que ele habitava em uma terra idólatra. Abraão habitava num lugar muito idólatra, mas também ele deveria deixar a sua parentela e a casa de seu pai. Abraão não somente deveria deixar a sua terra, não somente deveria deixar os costumes da sua terra, não somente deveria deixar tudo isso, mas ele também deveria deixar a casa de seu pai. Fazer isso seria romper com os laços, e eram laços muito fortes e importantes, muito importantes naquela época. Foi isso que o Senhor ordenou a Abraão. Saia da tua terra. Abandone esse lugar idólatra, cheio de gente idólatra. Me obedeça e tu serás uma bênção. O convite, o chamado de Deus foi justamente isso. Rompa com todas as coisas. Rompa com os seus costumes. Faça a ruptura com as suas tradições. Deixe tudo isso e venha caminhar comigo. Para que você seja uma bênção. O Senhor queria a exclusividade de Abraão, que deveria então amá-lo mais do que qualquer coisa desse mundo. Se quisesse ser uma bênção, Abraão deveria separar-se de tudo aquilo que desagradava a Deus. Deveria separar-se de tudo aquilo que o prendia e que impedia ele de servir melhor a Deus. Deus requer isso. Deus requer santidade de cada um de nós. Deus requer essa santidade de cada um de nós. Ser santo é ter uma vida íntegra diante de Deus. Ser santo é ter uma vida separada diante de Deus. E a palavra diz: sede santos, porque eu sou santo. É o que Deus diz. É o que o Senhor diz. Então, se você quiser ser uma bênção, se você quer ser uma bênção, tem que se afastar dos costumes do mundo. Se você quer ser uma bênção, tem que ser íntegro, tem que ser justo, tem que amar essa integridade, tem que amar essa justiça e buscar essa justiça. E se quisermos ser uma bênção, devemos então seguir as pisadas de Cristo. As pisadas de Cristo, que foi íntegro, que foi justo no seu caminho. Sair da sua terra seria um passo de fé na vida de Abraão. Seria um passo de fé. Abraão, ele era um príncipe. Ele comandava todo um clã. O seu pai já havia morrido e ele havia herdado isso. E ele deveria de deixar tudo. Devia de deixar o seu conforto, devia de deixar a sua posição, devia de deixar tudo aquilo que conquistou, tudo aquilo que seu pai deixou para ele, para andar pela fé. Ele deveria dar um passo no escuro, e essa é a questão, dar um passo no escuro, caminhar em direção ao incerto, ir contra a sua lógica e apenas confiar no Deus que disse que o abençoaria. Ele teria que negar a si mesmo e confiar naquele que o chamou. Esse era o chamado de Abraão, negar a si mesmo e confiar naquele que o chamou. Jesus disse isso, que nós devemos negar a nós mesmos, não é? Tomar a sua cruz e segui-lo. Você tem confiado em Deus de verdade? Você tem confiado de verdade em Deus, em Jesus? Quem confia em Deus não fica desesperado. Quem confia em Deus não fica agitado de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. Quem confia em Deus não tenta dar uma ajudinha a Deus, não tenta dar uma mãozinha para Deus, não tenta dar uma ajuda para Ele na realização dos seus planos. Quem confia em Deus não duvida. Quem confia em Deus não vacila. Quem confia em Deus não olha para trás. Quem confia em Deus não olha para as circunstâncias, para o momento, para as dificuldades, para o que está à frente e que ainda é incerto, e não se preocupa se vai dar certo. Quem confia em Deus não usa aquela expressão será, e essa expressão será, às vezes aparece como se.
é um condicional, ela mostra dúvida, ela mostra medo, ela mostra insegurança e mostra uma não confiança total em Deus. Mas aquele que confia em Deus sempre tem a certeza da vitória. Mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando ninguém acredita, mesmo se te chamam de fraco, mesmo se te chamam de pequeno, mesmo se te chamam de incapaz, de despreparado, quem confia em Deus é capacitado por Ele e faz grandes coisas. Moisés era capaz? Quando ele viu a opressão sobre o seu povo, na primeira oportunidade, ele fez tudo errado. Ele matou um homem e teve que fugir para não ser morto, não é? Mas quando ele se encontrou com Deus, ele negou a si mesmo, deixou tudo e passou a confiar em Deus, e então tornou-se o grande líder que tirou o povo do Egito. Davi, lembra de Davi? Ele era grande e poderoso. Davi era considerado pequeno e fraco pelos próprios irmãos, foi desprezado pelo gigante, foi desprezado pela sua própria família, mas quando negou a si mesmo, colocando de lado a sua própria vida e confiou em Deus, venceu o gigante e tornou-se grande. A força de Paulo estava na sua fraqueza. A sua força estava na dependência de Deus. Eles renunciaram tudo. Eles renunciaram a si mesmos para serem bênçãos nas mãos de Deus. Quem confia em Deus e renuncia a tudo por obediência e fé, se torna uma bênção. Essas pessoas se tornaram bênçãos porque confiaram em Deus e renunciaram a tudo. E quiseram ser bênçãos nas mãos de Deus. Abraão deixou a sua segurança, deixou a sua posição, deixou a sua família, deixou a sua idolatria para dar um passo de fé em obediência a Deus. Ele renunciou tudo e tornou-se o pai da fé. Abraão tornou-se uma bênção. E Deus hoje nos convida para deixar a terra onde vivemos, nos convida para fazer uma jornada de fé ao seu lado. Esse é o convite que ele traz a cada um de nós. E ainda existe uma terceira atitude que eu quero compartilhar com vocês. A terceira atitude para ser uma bênção é ser um adorador. Ser um adorador. Lá no versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. E a atitude de Abraão foi: ele edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 7 diz isso. Lá no versículo 8, passando ali para o monte do Oriente, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então Abraão, ele ergueu altares ao Senhor em toda a sua trajetória. Se nós lemos toda a história de Abraão, nós veremos que em toda a sua trajetória, onde ele armava a sua tenda, ele construía um altar ao Senhor. A primeira coisa que ele fazia era construir um altar ao Senhor. O altar era o lugar onde ele adorava a Deus, era o lugar onde ele depositava a sua oferta, representando a sua vida. Abraão erguia altares não porque queria ser abençoado, mas porque queria adorar ao Senhor por tudo que ele representava na sua vida. Então, se eu e você quisermos ser bênçãos, devemos aprender a ser adoradores de verdade, não preocupados com o que os outros vão dizer, mas em agradar ao Senhor. Quando alguém está preocupado em agradar ao Senhor, através de uma vida de adoração. Quando alguém está preocupado em agradar ao Senhor através de uma vida de adoração, o seu eu esvazia. O culto das emoções, o culto do sensacionalismo perde o sentido. As frases como eu faço, eu posso, elas desaparecem. E o primeiro lugar de fato passa a ser do Senhor, pelo que Ele é e pelo que Ele fez por nós na cruz através de Cristo.
Esvaziados, então, somos cheios do Espírito e nos tornamos canal de bênçãos para a glória de Deus. Pessoas hoje querem ser cheias do Espírito, que estão em busca de poder. Poder para quê? Nós somos cheios do Espírito para sermos bênçãos na vida dos outros. O Senhor nos capacita com o Espírito Santo e Ele quer nos encher a cada um de nós com o seu Espírito Santo para que nós possamos ser bênçãos na vida dos outros, para que nós possamos ser canais de bênçãos para a glória de Deus. E a pergunta é: que tipo de adorador você é? Qual é o tipo de adorador que você é? Do tipo que só dá glória a Deus quando as coisas vão muito bem? Do tipo que se aproxima de Deus quando as coisas não vão bem? Ou do tipo que adora a Deus em todo tempo, em todo momento, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer coisa que aconteça? O Senhor se agrada de adoradores assim. De adoradores que não são movidos pelas circunstâncias, e por adoradores que simplesmente o adoram porque o amam, o adoram porque são motivados por esse amor a Deus que os chamou das trevas para a luz. O adorador não limita o culto a um momento na semana. O adorador verdadeiro, ele não limita esse culto a alguns minutos na igreja, alguns minutos assistindo uma mensagem, algum momento reservado para isso. Mas o adorador faz de sua vida um culto. E isso passa a ser um estilo de vida. O culto a Deus é um estilo de vida, é um estilo de vida. Ser um adorador é um estilo de vida. Um adorador, ele faz como o apóstolo Paulo e diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Que nós sejamos então assim. Que nós sejamos verdadeiros adoradores, que nós queiramos viver a vida de Cristo, que nós estejamos prontos e queiramos ser crucificados com Cristo e possamos dizer como Paulo, eu vou repetir, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que nós queiramos isso, que nós queiramos viver a vida de Cristo, que nós queiramos que Cristo viva dentro de cada um de nós, que nós queiramos ser bênçãos, que você seja bênção, que nós sejamos como Abraão, que foi abençoado porque aceitou o desafio de ser uma bênção. Sê tu uma bênção. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar a nossa vida diante de Deus, vamos colocar esse ano que se inicia na presença do Senhor, os nossos projetos, os nossos sonhos, que haja lugar nesses sonhos e projetos para sermos bênção na vida dos outros. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de podermos aprender da Tua Palavra, de podermos aprender contigo, Senhor, da Tua Palavra que é tão poderosa, que fala tanto ao nosso coração, ó Deus. E nós agora, Senhor Deus, desafiados por Ti, Senhor Deus, que nós queremos, ó Pai, ser bênçãos aonde o Senhor nos levar. Nós queremos ser bênçãos aonde o Senhor nos conduzir, ó Pai, e que a Tua igreja, todos esses que estão nesse momento se unindo a nós, ó Pai, nesse vídeo, assistindo, Senhor Deus, a Tua palavra, a explicação da Tua palavra, possamos compreender, ó Deus, o Teu chamado para sermos bênçãos, para sermos abençoadores, ó Deus. Nos capacita e que nós queiramos ser bênçãos, Senhor Deus. Que nós possamos ser abençoados por Ti para sermos bênçãos na vida dos outros. Nós te agradecemos por tudo e pedimos ao Senhor que esteja dirigindo a Tua igreja e as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
aqui, que eu sei que é a presença do Senhor. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com teu poder. Por tua presença aqui, e o nosso coração ele renovará. Louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito aqui, que eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com teu poder. Que adoraremos por tua presença aqui, e o nosso coração ele renovará. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Segundo domingo do ano na presença do Senhor, mais um tempo em que nós estivemos juntos, louvando, adorando a Deus, buscando ao Senhor através das nossas orações, ouvindo a palavra de Deus. Que esse ano nós possamos ter um ano assim, buscando ao Senhor através do dia a dia, no dia a dia, não apenas no momento de culto, mas que nós estejamos voltados para isso, pensando no Senhor, buscando ser bênçãos, ser abençoadores aonde nós estivermos. Que Deus nos abençoe e que você tenha uma boa semana na presença do Senhor, uma semana de paz, uma semana sentindo a presença de Deus na sua luta, sentindo a presença de Deus no seu dia a dia. Tenha certeza que se a tua semana for uma semana de lutas, se a tua semana for uma semana complicada, há de também ser uma semana de vitórias, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem
quem será contra nós? Vamos orar para nós encerrarmos mais esse momento. Senhor, te agradeço, ó Deus, por esses momentos passados, por esse momento de culto, Senhor, mais uma vez pela tua palavra, pelos cânticos, pelos hinos. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo e no decorrer dessa semana, Senhor Deus, que nós possamos sentir a tua presença e possamos ter vitórias em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e dá um grande abraço aí em quem está do seu lado, em nome do pastor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.